paz do Senhor para os irmãos, que Deus os abençoe e nos acompanhe mais esse dia que o Senhor nos preparou, né? O tema hoje do devocional é pacífico e a nossa leitura bíblica será lá no livro de Romanos, do capítulo 12, dos versículos 17 ao 21, que diz assim: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer o mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, nesse tema de hoje, que é pacífico, nós temos também um versículo-chave que está localizado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, a parte B, que diz assim: Vivam em paz uns com os outros. O comentário é: Você se irrita com facilidade? As circunstâncias podem mudar o seu humor de repente? Consegue manter a calma quando é maltratado? É fácil deixar-se afetar pelo mau humor do próximo, mas na verdade é um grande problema. Algo que precisamos combater para que a situação não saia do controle. Conta-se de dois homens que foram a uma banca de jornal. Um deles cumprimentou gentilmente o vendedor, mas este respondeu apenas com mau humor. Sem se abalar, o cliente pegou o jornal jogado na sua direção, sorriu amavelmente e desejou um bom fim de semana ao jornaleiro. Enquanto os dois continuavam a caminhar pela rua, o segundo perguntou ao primeiro: Ele é sempre tão rude com você? Este respondeu que, infelizmente, sempre era assim. Mas você é sempre tão amigável com ele? Sim, eu tento. O segundo homem não se conformou. Por que você é tão educado, já que ele é tão grosseiro? E o primeiro homem respondeu: Porque não quero que ele decida como eu devo agir. A Bíblia tem recomendações muito práticas nesse aspecto, como vimos na leitura bíblica de hoje. Diz que precisamos amar o nosso próximo, que não devemos revidar as injustiças sofridas e, mais ainda, tomar a iniciativa consciente de fazer o bem de forma concreta ao quem nos maltrata. Desse modo, tratar o outro com bondade é um jeito de honrar a Deus e expressar que reconhecemos que Ele cuida de nós, mesmo quando não o merecemos. Para isso, não basta sorrir e ser gentil com quem é agradável. Precisamos manter a calma quando somos desafiados, perseguidos, injuriados, injustiçados. O ensino e o próprio exemplo de Jesus mostram que o verdadeiro Filho de Deus não teme levar desaforo para casa, ou engolir sapos, ou ter qualquer outra atitude de mansidão. Sigamos o modelo deixado pelo Senhor, de forma que vivamos em busca de paz. Melhor do que ser contaminado pelo ambiente e pelas pessoas é quando a nossa presença transforma os outros. Viver em paz, muitas vezes, exige um preço alto, mas é um jeito garantido de agradar a Deus. Amém? Esse é o nosso tema do devocional, um tema bem importante para os nossos dias atuais, para o mundo em que nós estamos vivendo e para o nosso relacionamento com Deus também. É muito difícil passar por injustiças sem reagir de acordo com o padrão da sociedade, sem reagir, sem ficar nervoso, sem ficar irado, sem ter uma resposta pronta que vá atingir da mesma forma como a pessoa foi atingida. Infelizmente, né, a gente é criado numa sociedade que
que quando a criança chega em casa, criança de 2, 3 anos chega em casa e fala: ah, tal criança me bateu lá na escola. Então bate na criança também, você tem que reagir. Às vezes é o que alguns pais falam para os seus filhos. É uma triste realidade. A gente pensa também na lei da natureza, né? Que o mais forte é que sobrevive, e assim a gente cresce impregnado de coisas do mundo e tentando ser coerente com as coisas que nos diz a Bíblia. E é uma realidade diferente a realidade bíblica. É uma realidade que precisamos aprender a colocar em prática, porque nós crescemos numa realidade à parte da bíblica, né? Até mesmo nos lares cristãos, a gente convive com os conflitos entre o que é desse mundo, o que é espiritual, o que é de Cristo, o que é da Bíblia, e assim a gente vai crescendo e convivendo com esses conflitos. Mas a mensagem importante deixada para nós nessa manhã, para que a gente reflita nesse dia, para que a gente pense verdadeiramente sobre algumas questões que às vezes a gente não tem resposta, é que a gente precisa ser pacífico. E ser pacífico exige um preço. Ser pacífico exige de nós até talvez uma mudança, né? Sabe aquelas pessoas que respondem de pronto, que tem sempre uma resposta na ponta da língua, que sempre reage a qualquer coisa? Precisa reaprender. E também aquelas que não, que se seguram ao extremo, mas que chegam numa situação em que explodem, em que fazem coisas sem sentidos e desproporcionais, de repente se vê errando da mesma forma. Então, ser pacífico exige um preço. Ser pacífico não é fácil. Ser pacífico é um desafio, e eu diria mais, é um desafio diário, porque um dia você consegue, no outro não, e no outro você tem que tentar para conseguir novamente. Amém? Então hoje pode ser que esse devocional seja realmente para nos trazer a memória de que é necessário que sejamos pacíficos com todos, não somente com os amigos, mas com os inimigos. Às vezes a gente pode até pensar, mas eu não tenho inimigo. Mas pode ser que alguém o tenha como inimigo. E aí é que está a diferença. Então, a nossa resposta pacífica, ela deve ser em todas as circunstâncias. É fácil? Não. Tem uma receita? Também não. Mas com jejum, oração, uma vida diante do altar, a gente vai tentando e conseguindo. Amém? Vamos fazer a oração, vamos iniciar o nosso dia em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, te engrandecer na beleza da sua santidade, declarar que o amamos, declarar, Senhor, que essa palavra que veio a nós nessa manhã veio de encontro a muito do que o Senhor é para nós. Às vezes não agimos de forma coerente, nem correta, nem que te agrada, mas o Senhor nos responde de forma pacífica, o Senhor continua conosco, o Senhor nos perdoa dos pecados e nos prova que o amor que é necessário para vencer todas as dificuldades. Senhor, muito obrigada por essa palavra nessa manhã. Muito obrigada, Pai, por trazer à nossa memória a importância de mantermos a paz com todos, com os nossos amigos, com os que se dizem nossos inimigos, e assim o Senhor nos desafia a cada dia, Senhor, a sermos pacíficos e a colher os frutos de tal comportamento, de tal decisão. Às vezes é uma decisão que não é tomada de ímpeto, de pronto, mas hoje o Senhor preparou o dia para trazer para nós a importância de tomarmos essa decisão em todas as circunstâncias. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes que não agimos de forma coerente com a Tua palavra e nem de forma pacífica. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que pecamos ao prestar um mau testemunho daquilo que o Senhor é, nos momentos em que nos atentamos a mostrar
para o outro, para o nosso próximo, para aquele que o Senhor colocou como desafio na nossa vida, o quão importante é relevar, o quão importante é deixar a nós mesmos para podermos viver quem o Senhor é em nós. Então, Pai, eu quero, Senhor, te pedir, venha de encontro às nossas dificuldades, se for preciso molde esse barro, se for preciso, Senhor, refaça esse barro, para que o seu nome seja glorificado. Eu te peço, Senhor, eu te agradeço, te entrego este dia e peço, Pai, uma bênção especial para aquele que está nos acompanhando neste devocional e também, Senhor, para a nossa família. Muito obrigada, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço e te agradeço.